Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, a partir do terceiro verso. Essa parábola aqui é uma parábola muito conhecida. É a parábola do semeador. Quantos já ouviram falar dessa parábola? Amém. Antes de ler a parábola, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos ministrando, sempre nós frisamos que Deus dá a semente. Amém? Quantos creem nisso? Mas hoje eu quero falar para você que nem tudo que se planta, colhe. Uai, Cristo, como é que é isso? Como é que funciona isso? Você veio despregar tudo que está sendo pregado? Não, eu quero explicar para você aqui o que essa parábola nos mostra. Porque na verdade, eu quero que você perceba que o problema nunca foi e nunca será a semente, ok? Alguns têm uma sementinha, outros uma sementona, mas todos têm sementes, amém? Quando eu falo de semente aqui, eu estou falando de recursos financeiros também, amém? Então, olha o que Jesus nos ensina nessa parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia bastante terra. E logo nasceu, e porque não tinha terra funda, vindo o sol queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinheiros, e os espinheiros cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então nessa parábola, o Senhor ele explica algumas coisas aqui. Então vamos dar nomes a cada representante aqui. Então primeiro, o semeador aqui aponta para quem? Aquele que dá a semente. Quem é que dá a semente para nós? Jesus, o Senhor. O Senhor é o semeador. O que é a semente? A semente é o potencial, ok? Então dentro de cada semente existe potencial de uma grande floresta. Amém? Os irmãos estão comigo aqui? Você precisa acompanhar um raciocínio. Ok? E o solo, a terra aqui, aponta para... Faz assim. Aponta o dedo para frente. O solo aponta para nós. Nosso coração. Por que você acha? Esses dias eu estava pensando... muitas pessoas passam a semear, já ouvimos até testemunho de pessoas que começaram a dar dízimos e começaram a prosperar. E a gente até brinca, né? O Marcos, quando ele teve revelação do dízimo, de oferta, ele começou a dizimar, começou a prosperar muito. E aí uma vez ele foi brincar e falou para o Tiago, por que você nunca me ensinou isso antes? Mas aí deixa eu te falar uma coisa. Só que de contraponta, tem uns que sempre plantaram, mas nunca colhe nada. Não é de dar raiva? Sim ou não? Eu estou perguntando porque eu já fui um desses. Já plantei tanto, o miserável plantou uma vez, já nasceu. Eu planto tanto e às vezes não nasce. E se você for analisar aqui, o problema não está no semeador e nem na semente, mas em qual tipo de solo que é plantado. O tipo de solo aqui aponta para o nosso coração. Então, o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? Que não tem como você somente praticar sem saber o porquê que você está praticando. Nós chamamos isso de
revelação. Se você não tiver revelação daquilo que você está fazendo, é simplesmente uma prática morta. É uma prática morta. Essa é a razão porque muitas pessoas plantam, mas não colhem. Por quê? Porque na verdade estão plantando sem saber por que estão plantando. Ou estão plantando com a crença errada. Quantos aqui já deram dízimo com medo do devorador? Oh, irmão, eu já dei muito dízimo por causa do devorador. Eu já dei dízimo retroativo. Pastor até parcelou no cartão já aqui. Por quê? Porque está com medo. Isso é você dar com a crença errada. Você está dando com a crença errada. Ou seja, olha o que Jesus diz. Quando a semente cai em solo que não é bom. Olha o que ele diz. No verso 18 ele continua. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Essa foi a semente que foi semeada ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. É chegada então a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, e o que foi semeado entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas o cuidado desse mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e produz a 100, a outro a 60, a outro a 30. Jesus está dizendo aqui, então primeiro, aquele que não entende o porquê está semeando, é aquele que o diabo rouba a palavra, rouba a semente. Então muitos não entendem por que fazem as coisas, então o diabo vem e rouba. Outro cai em solo rochoso, e aí a pessoa não tem raiz, não tem revelação, não tem profundidade, então ela até se alegra, só que logo se perde. Por quê? Porque não tem profundidade. Eu já vi muita gente se arrependendo de ter dado o dízimo. Eu já fui um desses. Não me olha assim não, que eu sei que você... Quantos aqui, fala a verdade agora, em nome de Jesus, para eu não ficar sozinho. Quantos aqui já deram um dízimo, depois se arrependeu e falou, nossa, mas que dizimão, hein? Rapaz, pagou as contas, não sobrou nada, você fala... Meu Deus, hein? Se eu não tivesse dado o dízimo, tinha sobrado. Quem aqui já pensou isso? Obrigado. Um ou outro aqui, eu não estou sozinho. Irmão, já pensei isso. Não, faz tempo já. Faz tempo. Há uns 2 semanas já. Faz as 2 semanas. Não, estou brincando, faz tempo. Então você vê, na Bíblia tem um caso desse. Ananias e Safira. Qual que era o desejo deles? Não era de ofertar e de honrar o Senhor? Mas no meio do caminho o que aconteceu? Se arrependeu, porque a oferta era grande, o dízimo era grande. E aí, por que se arrependeram? Qual foi o caminho? Destruição, morte. Ou seja, plantou, mas plantou errado. Está dando para entender? Até plantou, mas por ter plantado errado, não teve frutos. Não teve frutos. Cristo, então o que eu faço? Eu paro de plantar? Não, em nome de Jesus, começa a buscar a revelação do Senhor. Começa a buscar a revelação. Por quê? Porque Deus vai te dar revelação. E quando você tem revelação, você faz com entendimento. Você entende a seriedade, você entende o peso e o tamanho da obra que você está envolvido. Está dando para entender? Então, qual que é o maior problema porque nós não frutificamos, ainda que semeiamos? É falta de revelação. Nessa noite eu oro para que o Senhor nos dê revelação. Revelação do dízimo, revelação
das ofertas. Revelação de que isso tem a ver com o reino. Isso tem a ver com uma edificação eterna. Amém, irmãos? E que as pressões não têm poder para nos paralisar. Amém? As circunstâncias não têm poder. Por quê? Porque a revelação nos faz ter raízes profundas em Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Enquanto você separa o seu dízimo e as suas ofertas aí no seu lugar, eu quero orar por você. Amém? Para que o Senhor nos dê essa revelação em nome de Jesus. Pai de amor, Senhor, nessa noite eu oro para que o teu Espírito, ó Deus, dê-nos revelação. Ó Deus, nos dê revelação de tudo aquilo que nós praticamos, principalmente, ó Deus, a respeito dos dízimos e das ofertas. Oramos para que o teu Espírito, ó Deus, abra os nossos olhos, ó Deus, da maneira correta, que possamos enxergar como o Senhor enxerga, que possamos fazer com o entendimento a qual o Senhor nos dá, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé então, no seu lugar agora, e com alegria, traga o seu